Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com os irmãos pela segunda vez. Quero agradecer ao pastor Gilmar pela oportunidade, pelo convite que nos fizeram de estarmos aqui nessa noite com os irmãos para adorarmos ao nome de Jesus. Quero agradecer a minha esposa, minha filha que me acompanha nessa noite, ao corpo de obreiros da casa, a todos os irmãos, membros, congregados e visitantes, né? Estou maravilhado ver os irmãos louvando, adorando a Deus. É maravilhoso, né? Eu gostaria de ter esse dom de louvar, mas não foi para mim que o céu achou graça. Então, vamos ouvindo e glorificando a Deus pela vida dos irmãos, né? Glória a Deus. O importante é que o nome do Senhor seja glorificado, né? Também quero parabenizar, né, a nossa irmã, esposa do nosso pastor Gilmar, da princesinha que está chegando, né? Deus abençoe, é bênção do céu. Deus continue abençoando vocês, tá bom? No nome santo de Jesus. Eu não sei o que você veio aqui, o que você gostaria de ouvir, né? Mas eu tenho uma palavra de Deus para o meu coração. Amém. E nós vamos ver um texto, né? Minha esposa gosta muito desse texto. E a gente sempre tem o hábito de ler, de estudar, de pesquisar. Mas quando nós vamos ministrar a palavra, a gente sempre pede para que o Espírito de Deus coloque a palavra certa em nosso coração. Porque de fato é Ele que conhece o homem por dentro, por fora, quando nós se deitamos, se levantamos. Ele conhece o mais íntimo e o profundo da nossa alma. O louvor, ele alegra a nossa alma, ele mexe com o nosso ser, mas a palavra é que nos edifica, quem nos mantém de pé. E é por isso que nós vamos aqui, então, rapidamente falarmos da palavra de Deus. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo, por favor. No Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, no capítulo de número 2. Se por acaso alguém não tiver aí um exemplar da Bíblia, se encoste com alguém que tem, para que você também possa fazer parte aqui dessa leitura que nós vamos fazer aqui nesse momento. Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu nosso irmão Marcos. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. E muitos fluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles se achavam lugar e anunciavam ali a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico e levaram por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. E houve uma grande murmuração entre eles, porque falava desse modo: isto é blasfemo. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim murmuravam, disse-lhe: por que murmurais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma tua cama e anda? Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. O texto, ele é muito conhecido da igreja. Todos nós, eu acredito que um dia ouviu falar sobre o paralítico de Cafarnaum. No capítulo 2, o nosso irmão Marcos, ele descreve
narrando a história de um moço que era paralítico. Aqui Marcos não vai dar detalhes há quanto tempo ele estava, o que houvera acontecido para que ele chegasse a esse estado. Marcos relata simplesmente da situação em que esse rapaz vivia. E Marcos diz que Jesus está chegando em Cafarnaum. E quando Jesus chega em Cafarnaum, há um grande alvoroço. Os irmãos que lêem a palavra de Deus sabem, principalmente os evangelhos, que geralmente onde Jesus passava sempre tinha muita gente, tinha muita multidão, porque eles gostavam de ouvir as pregações e ensinamentos de Jesus e também viam os sinais e milagres que Jesus fazia. Então Jesus chega em Cafarnaum. Alguns dizem que Jesus chega em casa de Pedro, outros dizem que essa casa não era de Pedro, que a casa era do próprio Jesus. Mas de fato a Bíblia diz que ele chega em Cafarnaum e ele entra para dentro da casa, e ali então vai começar um culto. E a notícia começa a correr de tal forma que a casa enche. E quem está dentro não consegue sair, quem está por lado de fora não consegue entrar. Então muita gente vem para ouvir a Jesus. Uma grande multidão estava ali. Talvez alguém foi pelo alvoroço, com a empolgação, e entrou no meio da multidão, mas com certeza tinha muita gente que naquele meio estava decidido naquele dia ouvir Jesus falar. Com certeza naquele meio tinha alguém que queria ouvir Jesus tocar nele, queria ver Jesus fazer algo extraordinário, queria ser tocado pela sua palavra. Então Jesus está naquela casa, e aquela multidão corre para onde Jesus está, o falatório, na vizinhança, dizendo que Jesus havia chegado ali. Então, aquele rapaz que não tinha como se locomover, ele também tinha necessidade de chegar até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que 4 rapazes, a caminho da casa onde Jesus estava, pararam, se comoveram com a situação daquele rapaz, tiveram empatia por ele, e aqueles quatro rapazes que a Bíblia não fala, não menciona o nome deles, pararam para ajudar aquele moço e levaram até Jesus. Repare que o texto diz que uma grande multidão de gente foi até onde Jesus estava, mas somente 4 pessoas pararam para ajudar esse paralítico. Eu ouvi um pouco do testemunho do rapaz que contou aqui, e a realidade da vida é essa: quando você tem um problema, você vai ter poucos amigos. Quando você tem um problema, muitas pessoas vão te evitar, querer falar com você, ir na tua casa, passar na rua, vão querer atender a sua ligação. Quando você tem um problema, geralmente as pessoas nunca vão te procurar, sempre vão procurar te evitar. Mas a Bíblia diz que esses rapazes, eles pararam por um problema que não era deles. Jesus, aleluia. Isso daqui é empatia. Jesus diz: bem-aventurado aqueles que choram, com aqueles que choram, e também se alegra com aqueles que se alegram. Assim, Senhor. Mas se alegrar com quem se alegra não é difícil. O difícil é você chorar com quem chora. Oh, Jesus. Então você ser capaz de sentir a dor do próximo, isso daqui é uma das características de alguém que abriu seu coração e recebeu o amor de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. É você sentir a dor de alguém que está caído, que foi decepcionado, que foi abandonado. Eu costumo dizer que no dia que a gente não tiver nem um pingo de sensibilidade
sensibilidade de sentir a dor do próximo, nós estamos muito distante de ser um cristão. Porque nós somos anunciadores do amor de Deus. Aleluia. Não importa a cor, a raça, o nome, o credo, a condição social, nós somos anunciador do amor de Cristo. Jesus contou aquela parábola daquele moço que sai de Jerusalém e desce para Jericó. E ali passou um levita, passou um sacerdote e também um samaritano. Aquele moço que desceu para Jericó, ele foi salteado, ele foi espancado. E o levita e o sacerdote passaram, não deram atenção, não pararam, foram embora para suas casas fazer suas tarefas. Mas a Bíblia diz que aquele samaritano, quando ele passa e vê aquele rapaz que havia sido salteado e apanhado, ele parou, porque ele sentiu a dor do próximo. Aleluia. Então o amor de Deus, ele não pode ficar somente em quatro paredes, onde é gostoso a gente pregar, falar do amor de Cristo. É gostoso a gente louvar e falar do amor de Cristo. Mas nada disso será tão eficaz se não houver um terreno fértil, uma alma que necessita de ouvir o som da sua voz, a palavra ecoar dos seus lábios, para que ela possa ser alcançada por Jesus. Então aquele samaritano parou e tratou aquele rapaz com tão profundo amor. Então esses quatro rapazes, ao ver aquele paralítico, eles sentiram a dor daquele rapaz. Quando a gente não passou por ele e foi embora no meio da caminhada. Mas eles naquele dia decidiram parar e ajudar aquele moço. Quantas pessoas um dia não passaram por nós e nem sequer olharam para nós, nem sequer tiveram coragem de olhar para nós, de sentir a nossa dor. Ei, você que cresceu no caminho do Senhor, dentro do Evangelho, agradeça a Deus por isso. Alguém que não conheceu a Cristo, desde a sua infância, é um mundo muito complexo e dolorido. Mas o interessante é que sempre Deus vai levantar alguém que no meio de uma multidão vai passar e te abandonar, não vai olhar para você, mas sempre Deus vai preparar alguém que vai parar, vai pegar nas tuas mãos, te colocar no colo e vamos dizer: vamos, porque Jesus chegou na casa. Quantos de nós aqui um dia não ouviu alguém parar e falar do amor de Deus para nós? Quando você menos esperava, alguém se aproximou de você e falou: rapaz, Jesus te ama. Moça, Jesus te ama. O amor de Deus, ele é alcançado quando você expressa aquilo que está em ti. É mais ou menos assim. Quando alguém está sofrendo uma enfermidade muito mortal, e às vezes através da melodia você diz para ela a mensagem do amor de Deus, dizendo: creio que tu és a cura, Jesus, creio que
pelo ecoar da sua voz, que pode salvar alguém e tirar alguém do lamaçal do pecado. Jesus, aleluia. A empatia faz você chorar por algo que não é seu, pela dor que não é sua. Quantas das vezes, há muitos anos atrás, ainda na minha juventude, a gente tinha uns amigos que nós tínhamos um grupo de samba, de pagode. E eu tinha uma irmã, tenho uma irmã, que ela era uma benção. E ela congregava numa certa igreja. E nós, jovem, né? Meio maluco, meio doido. E quando ela chegava assim na igreja, ela dizia assim: vocês param disso daí, porque vocês vão tudo para o inferno. E nós dava risada. Mas essa irmã tá maluca, essa irmã. Ela dizia para nós: vocês vão tudo para o inferno, seus cachaceiros e aquela coisa. E a gente dava risada porque nós não entendia nada sobre Cristo, sobre o amor, sobre a palavra. Só que quando você olha para o texto, você não vê os 4 rapazes fazendo julgamento e dizendo, como alguém dentro da casa dizendo: esse rapaz aí fez alguma coisa para dar assim. E quem é esse para perdoar esse moço? Não houve julgamento, eles simplesmente pararam e se dispuseram a ajudar e levar até aonde Jesus estava. Louvado seja Deus. E ela dizia assim: você vai tudo para o inferno. Nós dava risada. Sem entender de nada, a gente dava risada. Mas uma vez chegou um grupinho de irmãos da Igreja Batista. E eles todos educados. Eles começaram a falar: rapaz, Jesus ama vocês. Vocês é tão importante para Cristo. Vai fazer uma visita lá na igreja, falando do amor de Jesus. E aí meu amigo foi lá visitar, o culto foi. Eu não fui. Muitos dos amigos também não foi. Mas um foi. Foi o Donizete. Só que aí depois nós voltou pro samba, a mesma coisa. E aí nós estávamos num dia de ensaio do pagode, né? Que nós estávamos ensaiando, que nós ia tocar no casamento. Aí o menino levantou e disse assim: rapaz, eu não vou ficar mais aqui não. Eu falei: tá doido, é? Não, eu escutei uma voz dizendo para mim: o que você está fazendo aqui? Ele disse: não, uma voz falou para mim, saiu dessa caixa. Eu falei: rapaz, tu tá doido? Não, um som saiu dessa caixa e falou: o que eu estou fazendo aqui? E ele começou a ir nos cultos na Igreja Batista. Aí ele começou a vir na minha casa, porque a gente era amigo, molecão. E quando eu vi ele vindo lá embaixo com aquele grupo da Igreja Batista, que eu sabia que ia vir na minha casa, no fundo da minha casa, saía na casa do meu tio. Quando eu vi eles vindo lá, eu saía do outro lado da rua. Sempre vai ter alguém, escuta aí. Aleluia. Deus. Sempre vai ter alguém que vai orar por você. Sempre vai ter alguém que vai insistir por você. Nós só estamos aqui hoje porque um dia alguém insistiu por nós. Um dia alguém olhou por nós. Por muita gente a gente não estaria aqui pelo julgamento, mas alguém insistiu e disse: moça, Deus tem uma obra na sua vida. Se levanta e vai numa casa, porque Jesus está lá. E Ele tem uma palavra, corra, porque o culto vai começar. Meu Deus, tremendo.
aqueles 4 rapazes pegaram e transportaram o paralítico até a casa onde Jesus estava fazendo o culto. Só que quando eles chegaram, tinha muita gente e não tinha como entrar com o paralítico pela porta, porque a multidão tomou conta do espaço. E aí eles tiveram uma ideia, porque aquelas casas dos dias de Jesus, geralmente no fundo dela, no terraço, tinha uma escada, e elas eram confeccionadas de madeira e de folha de ramos com argila. Então eles subiram as escadas por detrás da casa, abriram ali uma brecha e desceram o paralítico até o meio aonde Jesus estava. Quando Jesus olha que eles desceram o rapaz até no meio aonde Jesus estava, Jesus diz assim: moço, perdoados estão os seus pecados. Ó, a primeira palavra de Jesus não é seja curado, se levanta, pega a tua cama e vai para sua casa. A primeira palavra de Jesus é: você é perdoado. É, Senhor, aleluia. A nossa vida, ela é um altar diante de Deus. E todo altar precisa de perdão e de cura. Aleluia. Vou falar de novo para você entender. Todo altar precisa de perdão e também precisa de cura. Aleluia. Mas porque houve uma murmuração entre aquelas pessoas que estavam ali dentro? Porque eles diziam, quando eles olhavam para lá atrás, eles sabiam se alguém fosse perdoado, automaticamente essa pessoa tinha que ser curada. Porque dentro de um conceito deles, alguém que tivesse com um problema, com uma enfermidade, como a desse paralítico, era alguém que resolveu desobedecer a Deus e estava debaixo de maldição, porque Deus havia castigado e por isso ele estava naquele estado. Então, se Deus perdoasse esse alguém também tinha que ser curado. Então, quando Jesus perdoa ele, logo a murmuração dizendo: quem é este que perdoa pecado senão Deus? Aí Jesus, conhecendo a murmuração do coração, Jesus falou assim: eu conheço o coração de vocês, então eu vou fazer o que vocês entendem. Então eu digo: eu te perdoo e também te curo. Se levanta e pega a tua cama. Porque a forma que Deus vê não é a forma que eu enxergo. A forma que Jesus julga não é a forma que eu julgo. A forma que eu falo não é a forma que ele fala. A forma que eu ajo não é a forma que ele age. A minha balança não é que nem a balança de Deus. O meu julgamento é diferente do julgamento de Deus. Quando eu olho para alguém e eu julgo pela situação que ela vive e eu dou uma sentença, a ordem do julgamento de Deus é diferente, porque Deus tem o poder de perdoar, de curar, de levantar e fazer um instrumento nas tuas mãos. Por quê? Porque a nossa vida pertence a Deus. Então esse rapaz aqui, ele é perdoado e também ele é curado. Agora escuta, por onde que transportaram o paralítico? Não foi pela porta, foi por cima da casa. Agora, por onde que o paralítico andou? Por onde que o paralítico saiu? Ele entrou por cima da casa, mas ele saiu pela porta. Porque quando ele te cura, quando ele te perdoa, ele abre sempre uma porta. Se você levanta a tua mão comigo, que eu quero declarar para você aqui nessa noite, que 2026 Deus abrirá uma porta para você. Porque se ele te perdoa, ele te cura.
E se Ele te cura, Ele te abençoa. Os propósitos de Deus são grandes para você. Deus tem uma porta aberta de bênção para você. Ele está abrindo aqui nessa noite. Pode até tentar fechar a porta para você não passar, mas quando Deus vai na frente, Ele abre. Eu vou falar de novo para ver se alguém entende aqui. Pode até alguém tentar fechar a porta para você, mas quando Deus está na frente, Ele abre a porta. Oh, glórias. Quando Ele chegou, ninguém abriu a porta. Mas quando Ele sai debaixo da bênção, a porta se abre. Esse Deus é grande, esse Deus é poderoso, esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente vem para a igreja carregado. Quantas das vezes a gente não tem força nem para cantar. Quantas das vezes a gente não tem força nem para orar. Quantas das vezes que a gente fala lá dentro de nós: hoje eu não quero nem para o culto, eu quero ficar dentro de casa. Quantas das vezes a gente não tem força para fazer nada. Mas é nessa hora que o Espírito de Deus levanta pelo menos um lado para te ajudar e te levar até a casa onde vem o culto. Você não pode ficar em casa, porque Jesus está fazendo um culto. Oh glórias, oh glórias. Calabara, churequeira, bararaias. Oh glória, o diabo pode até tentar impedir você, mas Jesus está dizendo: eu cheguei na casa, a porta está aberta. Eu quero declarar que Deus vai te surpreender nesse ano de 2026. Eu quero declarar que Deus vai fazer coisas tremendas e profundas. O Jesus que curou em Cafarnaum é o mesmo Jesus da igreja. Ele não mudou. A misericórdia, o perdão e a graça ainda são manifestos. Quem é você no meio da multidão? Você é aquele que ajuda a transportar alguém que está necessitado? Ou você é alguém que passa e nem olha para o lado? Você se lembra que quando Moisés está cansado. Eu costumo dizer, sabe, algum tempo, alguns anos da minha vida pregando o Evangelho, eu costumo dizer que tem hora que a gente se sente cansado. Mas por que cansado? É o peso da responsabilidade que é muito grande. Eu já pastoreei igreja. E eu sei o que é você passar noites sem poder dormir, preocupado. É você pedir uma solução para Deus. Você não ouvir nenhuma voz dizendo nem que sim, nem que não. Eu costumo dizer que quando Deus não fala nada, não responde nada, você também não toma nenhuma atitude a não ser adorar. Moisés está velho, está cansado. Moisés agora não tem força para chegar diante do povo, levantar os braços, que para Israel era um sinal de vitória. E quando ele não tem força para levantar os braços, aparece um rapaz do lado direito e outro do lado esquerdo. Uri e Arão. Cada um pega no braço e diz: Moisés, vai que Deus é contigo. Nós estamos aqui para sustentar os teus braços. Vai, Moisés. Vai, Moisés, que Deus é contigo. Deus não erra o endereço, Moisés. Deus já conhece o amanhã, Moisés. Deus sabe como trabalhar, Moisés. Eu quero declarar uma palavra para você. E eu gostaria que você fosse profeta para alguém. Olhe para alguém
faz muito tempo que eu tenho orado para Deus acerca desse propósito. Há muito tempo que eu tenho pedido a Deus e Deus não tem feito nada. Escuta! Muitas das vezes Deus vai trabalhar no silêncio. Jesus falou: quando você estiver de falar com o Pai, entra dentro do quarto, fecha a porta, e em secreto com Deus, ninguém está ouvindo, ninguém sabe de nada, mas somente você e o Pai. É uma conversa íntima. Oh, glórias! Quando você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está trabalhando no secreto. Deus está fazendo alguma coisa por você, meu irmão. Esse Deus vai muito mais além do que a psicologia, do que a ciência, do que a medicina. Deus conhece a tua dor. Eu sei que no meio da caminhada muita gente vamos deixar a gente para trás, vão passar, vão fechar a porta, vão voltar, mas Deus está dizendo: eu estou trabalhando por você no silêncio. A tua história não foi escrita por você. A tua história não foi escrita por mim. A tua história também não foi escrita pelo diabo e nem pela humanidade. Porque se fosse pelos planos do diabo e desse mundo caído, nós não estaríamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite porque nós somos fruto dos milagres de Deus. Eu e minha família são em 8 irmãos, morreu 2. 8. É escadinha, degrauzinho, vai. Ainda criança, minha mãe foi embora, deixou meu pai, e a gente tudo pequenininho. Muitas das vezes a gente não sabia o que era o pão para comer. Quando tinha aquele angu, sabe, angu com aquela taioba que se pegava no meio do mar, era uma alegria. Era uma alegria. Pensa numa casa com bastante gente, um pacote de arroz, uma semana era o suficiente, ou talvez ia faltar. Aqueles molequinhos, tudo, né? Os vizinhos, tem vizinho que é uma benção, tomara que tem crente que não seja assim. Aqueles vizinhos diziam assim: ixi, esse neguinho vai tudo morrer, vai pra cadeia. E tinha uns que diziam assim: ó, não quero você brincando com esse favelado não. Meu pai saía, ia trabalhar em São Paulo, e a gente estava na rua. A gente foi crescendo. Minha família conheceu o tráfico, conheceu o que é coisa errada. Mas tinha uma igreja. Tinha pelo menos 4 pessoas que decidiu não deixar a gente para trás. Nenhum dos meus irmãos faleceram e nem morreram. Todos são vivos. Para a glória de Deus. Todos são vivos. Para a glória de Deus. Porque a nossa história não foi escrita pelo homem nem pelo diabo. Foi Deus. Deus é especialista em enviar alguém para te ajudar quando ninguém quer fazer nada por você. Nós podemos ser alguém que transporta, transmite, repassa o amor de Deus para alguém. Porque esse alguém amanhã pode estar sentado aqui, ou pregando, ou cantando, louvando para você. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não tem coisa mais maravilhosa do que servir a Jesus. Servir a Jesus é maravilhoso. Sentir o amor dele, não tem como explicar a grandeza e o perdão da vontade. Escuta, nessa noite
Jesus te trouxe aqui para visitar o teu altar. Porque tem muita gente que precisa ser curado. Tem gente que não consegue se libertar de traumas que o segue, que o atrapalha a sua vida. E Deus está dizendo: eu quero curar você. Eu quero te curar. E você também só pode ser perdoado se você também perdoar. Pastor, só me dá um minuto. Posso colocar a igreja de pé? Quem pode colocar de pé comigo, por favor? O texto diz que Jesus chegou na casa e todo mundo correu para lá porque queria ouvir Jesus pregar, queria ouvir algo magnífico da parte de Jesus, que tocasse o seu coração, que mexesse com a sua alma. Aonde Jesus está, aonde Jesus chega e aonde nós estamos com Ele, sempre haverá motivo para adorar a Deus. Sempre haverá motivo para glorificar a Deus. Isso daqui é muito mais do que nós gritarmos. Isso daqui é abrir a sua alma e abrir as portas do céu com adoração. E Deus descer, curar vidas, restaurar vidas, transformar vidas. Às vezes você não sabe, mas às vezes no meio da gente sempre entra alguém que se esconde num cantinho, com vergonha, e ali ele escuta o louvor. Ele ouve a oração que você faz, ele ouve a pregação que você fala, e tudo isso vai sendo um alimento para a vida dele. Aquilo vai alimentando a alma dele, vai dando força, vai dando coragem. Esse é o combustível.